Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você. Nós vamos iniciar Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22, diz assim: Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Então, olha o que Tiago diz aqui, gente. A palavra iludir significa se enganando, acreditando em algo falso, suavizar. Então, tem pessoas que ouvem a palavra, mas não praticam. Eles tentam se iludir, eles se justificam muitas vezes através daquilo que eles ouvem. Eles começam a dizer: nossa, essa palavra é pro fulano, mas a fulana tinha que estar aqui hoje para ouvir isso que o pastor está pregando. Essa pregação aqui eu vou mandar para não sei quem. Então, as pessoas se iludem a si mesmo. Quando elas não praticam a palavra, elas se acham convertidas, elas se acham espiritualizadas e elas vão crendo naquele engano. Mas na realidade, se nós não praticamos a palavra, a gente vive iludido. A gente vive algo falso que não é real. Porque nós precisamos ter uma fé inabalável. Nós precisamos ter fé, crer em todo tempo. A palavra fala, tudo é possível ao que crê. Todavia o meu justo viverá pela fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então o Senhor, ele fala o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas eu não vi, mas eu sei que elas existem. E a palavra, gente, diz que nós devemos perseverar, buscar, crer. Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Aquele que pedir algo em meu nome, crendo, receberá. Então eu não posso viver uma fé fingida. Eu não posso viver algo que se está fora da palavra. Eu preciso praticar ela, como eu falei no devocional anterior. Eu preciso ser praticante, ter sabedoria, buscar entendimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O povo sofre e perece por falta de conhecimento. Porque tem pessoas que muitas vezes se iludem achando que elas já sabem tudo. Deixam de buscar, deixam de orar, deixam de meditar, porque elas já sabem tudo. Não, eu já li a Bíblia toda. Eu sei. Esses livros aí, eu já li tudo. Mas Paulo disse que a letra mata. Então, quando a pessoa fica só com a letra, ela vive na ilusão. Mas quando ela vive a palavra, literalmente, a revelada, Cristo na sua vida, aí as coisas mudam de figura. E Paulo, aqui, Tiago disse mais, né? Porquanto se alguém é praticante da palavra, é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Depois de se admirar a si mesmo, sai logo, se esquece da sua aparência. Mas, porém, né, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita,
a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Então, gente, o pecado, ele escraviza e altiva o ser humano. A salvação em Cristo e a obediência voluntária à lei moral da palavra de Deus proporcionam ao crente a jubilosa liberdade de se tornar a pessoa que Deus planejou para desfrutar da sua amizade e do seu reino. E desde a queda, gente, da humanidade, ela vive um estado de rebelião contra Deus, que se intensifica a cada século. Apesar de todos os aparentes movimentos religiosos observados em todo o mundo, os crentes são incentivados a perseverar na verdade, na simplicidade do evangelho, a fim de não serem seduzidos por falsas religiosidades. Então, nós precisamos perseverar na palavra da liberdade, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra é a verdade. Quando nós conhecemos a verdade, quando nós começamos a viver a palavra, nós vamos tendo a libertação, a cura, restauração. Vós já sois limpos pela palavra em vós plantada, enxertada. Então, quando a palavra ela é plantada na nossa vida, regada, frutificada, ela está ali, nós damos frutos. E a gente consegue ver, gente, os frutos também na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. A gente vai ver como é o filho daquela pessoa, como é o cônjuge daquela pessoa, quando ela pratica a palavra. Quando ela vive a palavra, quando ela leva o reino de Deus para dentro da sua casa, a coisa é diferente. E aqui, eu quero ler aqui também com você. Aqui, em Hebreus 4:12, a palavra diz assim: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Então eu não tem como eu viver uma vida de aparência. Não tem como eu viver de fachada, que eu sou cristã, eu sou de Jesus, mas dentro da igreja. Fora dela eu sou uma coisa, dentro de casa então piorou. Porque tem pessoas que lá dentro da igreja são os anjinhos de candura. Saiu da porta para fora, entrou dentro do carro. Eles já vêm criticando a palavra que foi pregada. Eles já vêm falando mal do pastor. E os filhos que estão sentadinhos no banco de trás vêm ouvindo tudo isso. Sabendo que no final do culto o pai e a mãe vêm dentro do carro falando mal do irmãozinho, daquele, você viu como ele estava vestido, você viu isso, você viu aquilo. Aquilo ali vai se tornando um mau exemplo. A criança que está sentadinha no banco de trás, ela está ouvindo tudo. Para ela vai parecer normal. Não termina o culto e a gente vem falando mal de todo mundo. Ao invés dos pais virem comentando, nossa, que palavra abençoada, que palavra forte que o pastor pregou hoje, a pastora pregou, que bênção. A criança, a gente observa tudo. Eles escutam tudo aquilo que nós falamos e eles vão seguir os nossos exemplos. E aqui fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante, porque quando a palavra, gente, ela entra no coração da pessoa,
e ela reconhece o seu erro, ela confessa e ela abandona. É nesse momento que a palavra entrou, penetrou, foi lá no fundo. E aquela pessoa abriu o coração dela, confessou o pecado dela diante de Deus, se arrependeu, abandonou. Aí você vê que a palavra é viva e eficaz. Porque ela vai lá no fundo, ela entra lá no profundo. E eu nunca esqueço de um testemunho um dia, né? Que o pastor, ele estava pregando e eu estava assistindo um culto na TV alguns anos atrás. E aquele pastor, ele disse assim que ele estava ali, terminou a oração, a palavra, ele começou a oração, e ele disse: você que fuma lá no banheiro da tua casa, escondido, achando que lá Deus não te vê, o Senhor está te vendo. Quando terminou o culto, aquela pessoa foi lá desesperada conversar com o pastor, porque ele achava que lá no banheiro Deus não estava vendo ele. Ele não sabia que Deus era onipresente, que Deus está em todo lugar. Aquele homem teve aquele choque e depois daquilo ali, ele abandonou o cigarro. Porque ele achava, o diabo mentia para ele: vai lá no banheiro, porque lá Deus não te vê. Deus, ele nos vê em todo lugar. Ele conhece, ele sabe cada palavra que está aqui antes mesmo da gente pronunciar. Então a palavra de Deus, gente, quando ela entra, ela rasga, ela é capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. A palavra diz que toda palavra que sai da boca do Senhor, ela não torna vazia, mas ela prospera para aquilo que o Senhor enviou. Então, quando Deus, ele envia uma palavra, ela vai prosperar na nossa vida. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode ser semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, mas ela vai prosperar. Aquela palavra não vai voltar vazia. Se o Senhor disse na sua palavra: ele vai me curar, eu estou curada em nome de Jesus. E ponto final. Então, se você está orando por algo e Deus está te dando uma palavra para que você ore em cima dela, ela é viva e eficaz. E é nessa palavra que Deus vai te dar a vitória. Que o Senhor vai te dar vitória sobre aquela situação que se levantou na tua vida. Então, ele nos dá a base, ele nos dá a palavra, porque é em cima dela que nós vamos orar, é naquela palavra que nós vamos nos apegar. De repente você está numa aflição tão grande, mas a palavra diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Então ore. Pai, a tua palavra diz que toda palavra que sai da tua boca, ela não volta vazia, mas ela prospera para aquilo que o Senhor enviou. E eu creio que essa palavra que o Senhor está me dando, ela já frutificou, ela já me deu a vitória. E essa palavra, Pai, e é em cima dela que eu vou orar. A palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós, ela vai prosperar. Então, ore em cima dessa palavra. Nem uma arma forjada. O diabo pode tentar o que ele quiser, mas nenhuma das suas artimanhas, das suas armas forjadas vão prosperar. É o que diz a palavra. Então creia na palavra, fique com o que está escrito aqui. Não creia nas mentiras de Satanás. E aqui, gente, a palavra diz o quê? E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos de prestar contas. Nós vamos prestar conta para Deus de tudo. Do que eu não fiz, do que eu deixei de fazer, da minha desobediência, da minha negligência, das minhas culpas, dos meus traumas, dos meus pecados. Eu vou prestar conta de tudo aquilo que eu não me libertei.
de tudo aquilo que eu quis continuar carregando, só que o Senhor Jesus disse o quê? Troca o teu fardo comigo, o meu é leve. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Peça para o Senhor, cuida de mim, Pai. A tua palavra diz que o Senhor tem cuidado de mim, mas ele cuida se você lança toda a ansiedade. Não é só um pouquinho, não é pela metade, é completa. Lança para ele, descansa nele e diz: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está trabalhando e a vitória já é minha, em nome de Jesus. Fique chamando a bênção à existência, porque Deus, gente, ele conhece o nosso pensamento, a verdadeira intenção do nosso coração. Ele sabe se a gente está se iludindo, ele sabe se a gente está vivendo uma vida de engano, aquela vida de aparência, porque hoje é tanta coisa que virou moda e muitas vezes ser gospel é moda. Ai, eu sou cristão. Ai, eu vou em tal igreja. Paulo disse que nem tudo que está em Israel é israelita, gente. Nem todo aquele que está dentro da igreja dando aleluia e glória a Deus vai ir para o céu. Não se iluda. Não se iluda. As pessoas que vivem iludidas lá, achando que vivendo da maneira que elas querem e que elas acham que é correta e não de acordo com a palavra, então lá, aleluia, glória a Deus, mas no dia que eles forem prestar contas, eles vão ir para baixo, porque eles vão dizer: Senhor, Senhor, eu não te conheço, mas eu expulsei demônio, mas isso Jesus vai dizer: eu não te conheço, porque viveu uma vida ilusória. Ele viveu a vida como ele achou que deveria ser, e não como Deus está nos direcionando de acordo com a sua palavra. Então, gente, isso é viver iludido, isso é viver enganado na mentira. E aqui, gente, em 1 Coríntios 4, versículo 5 diz assim: assim, nada julgueis antes da hora devida. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Então aqui quer dizer que a hora devida tem a ver com o dia em que Deus julgará os crentes, manifestará as mais profundas intenções do coração e concederá galardões aos fiéis, porque Deus conhece o coração. Aquela pessoa que tem o coração voltado para a obra, voltado para as coisas de Deus, aquela pessoa que vive a palavra, essa vai receber o galardão. E a palavra diz que Deus, então nesse momento cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Quando ele vai o que, gente? Manifestar tudo que está em oculto, tudo que está nas trevas, e igualmente manifestará as intenções dos corações. Deus vai mostrar aqui, face a face. A pessoa vai tentar se justificar e Deus vai dizer: tá aqui. Não. Você, da boca para fora, você dizia isso, mas aqui dentro o teu coração, o teu sentimento, a tua intenção era tal. A palavra diz que Deus sonda os corações. Ele esquadrinha. Então não tem nada que nós possamos esconder do Senhor, gente, é pura ilusão. Então é melhor que a gente traga para a luz o que está nas trevas. É melhor que a gente confesse aquele pecado, que a gente abandone e que a gente pare de pescar lá no marzinho do esquecimento, porque o Senhor, gente, não fica pescando lá. Porque quando você se arrepende e pede perdão, o Senhor, por amor dele, te perdoa e lança lá no mar do esquecimento e não torna a pescar novamente. Mas Satanás vai sempre fazer você lançar a varinha, pescar de volta. A varinha, pescar de volta. Vai lá com a carretinha e puxa. Muitas pessoas estão assim. Estão sempre buscando. Estão sempre dando uma voltinha no passado. Por quê? Porque ainda não se libertaram.
porque ainda tem coisas que estão no oculto que elas não trouxeram para a luz, tem coisas que ela ainda não revelou e tem coisas que ela ainda não entregou ao Senhor. Então, eu não vou me estender mais, porque essa palavra ela é muito esclarecedora. Ela é viva e eficaz. É a palavra que vai penetrar nas juntas e nas medulas e pode fazer até a separação entre o espírito e a alma. Só a palavra de Deus, ela entra rasgando, ela entra e ela sabe discernir todas as coisas. Só o Senhor sabe a verdadeira intenção de cada coração. Então, que você fique com esta palavra, que você reflita nela e não viva uma vida de ilusão. Não se iluda que você é cristão, de que está tudo bem, que não viva iludido, mas viva na certeza, na convicção de que o Senhor é Deus, Ele é o teu Pai, de que Jesus morreu naquela cruz, que você já é curado, que Ele toma para si a tua ansiedade, a tua aflição, de que o Senhor quer reverter a tua situação, tornar o teu fardo leve. É só Ele e mais ninguém. Então eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, que eles sejam libertos, curados, transformados, que confessem, que abandonem, que sejam cheios do teu Espírito, cheios da tua graça, da tua unção, Pai, que eles peguem aquela palavra que sair da tua boca como base, que eles orem sobre aquela palavra para que o milagre aconteça. Desperta, Pai, a fé nesses corações, aquela fé verdadeira, que é aquela pessoa que vive iludida se achando que é crente, se achando que está convertida e que vai ir para o céu. Pai, abra os olhos dessa pessoa para que ela veja, no engano em que ela está, na ilusão em que ela está, Pai, porque Satanás tem aprisionado muitas pessoas no desejo dos seus próprios corações, nas suas intenções e nas suas vontades. Mas ela tem que entender que para alcançar a bênção, ela tem que viver, Pai, a tua vontade, para que ela possa viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e depois alcançar a promessa. Primeiro ela precisa fazer a tua boa e perfeita e agradável vontade, para que depois ela alcance a bênção, o milagre, o galardão e a recompensa que só o Senhor tem para dar para aquele que crê, espera e confia no Senhor. Então que Deus te abençoe poderosamente e que esta palavra penetre lá no fundo da tua alma e do teu coração. Que você faça uma análise da tua vida, que você tenha intimidade com o Pai, que você confesse ao Senhor, que você saia da ilusão e do engano e da mentira e viva a vida em abundância verdadeiramente. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.